Olá a todos! Hoje vamos conhecer a história de Maud Allan, uma musicista e dançarina talentosa e dotada, cuja vida foi marcada por vergonha e desgraça, já que todos associavam Maud ao seu irmão assassino. Mas antes de falarmos sobre os crimes dele e como isso quase arruinou a vida de Maud, vamos voltar ao começo. Maud Allan nasceu com o nome de Eula Maud Allan Duran, na cidade de Toronto, no Canadá, em 27 de agosto de 1873. Os pais dela eram William Allan Duran e Isabella Duran. Maud tinha um irmão mais velho, Theodore, que nasceu em 1871 e teria um papel importante em seus primeiros anos de vida adulta. Quando criança, Maud se destacou como uma musicista talentosa mesmo antes de chegar à adolescência, aprendendo a tocar piano com a senhorita Lichtenstein, em Toronto. Em 1884, quando tinha 11 anos, o pai de Maud deixou de vez o Canadá britânico para ir para a Califórnia, nos Estados Unidos, um estado em pleno crescimento após a corrida do ouro da década de 1850 e a corrida do petróleo, que se seguiu a partir da década de 1870. 3 anos depois, em 1887, agora que havia se estabelecido com uma casa e um emprego em São Francisco, William Durant mandou buscar sua família para se juntar a ele nos Estados Unidos, e assim Maud, sua mãe e seu irmão deixaram o Canadá. Na Califórnia, Maud continuou a aprender e tocar piano. Ela se destacou, tocando para algumas das principais famílias de São Francisco, incluindo Adolf Sutro, um filantropo germano-americano que foi prefeito da cidade em meados da década de 1890. Ele também poderia ter sido o avô de Maud, já que sua mãe Isabella havia sido adotada, e a família parece ter recebido uma quantia de dinheiro inexplicável na década de 1890 após se conectar com Sutro. O talento musical de Maud já era reconhecido por seus tutores nessa época. Um deles, Eugene Bonelli, da Grande Academia de Música de São Francisco, incentivou Maud a viajar para a Alemanha, o principal país da música clássica no final do século XIX e início do século XX. E foi exatamente isso que ela fez, partindo para a Europa no início de 1895, quando tinha 22 anos de idade. O plano era que sua mãe e seu irmão se juntassem a ela lá, assim que Teodoro, que estava se formando em medicina, concluísse seus estudos médicos. Porém, a tragédia atingiu a família poucas semanas após Maud partir para a Europa. No dia 14 de abril de 1895, o irmão de Maud, Teodoro, foi detido por 2 crimes hediondos que haviam sido cometidos na Igreja Batista Emanuel de São Francisco. Bem, ele era o principal suspeito do assassinato de Blanche Lamont e Minnie Williams, 2 jovens que faziam parte da congregação da igreja. Ele manteve sua inocência durante o julgamento que se seguiu em setembro de 1895, mas acabou sendo considerado culpado de assassinato em primeiro grau e condenado à morte. Ele foi enforcado na prisão de Saint-Quentin em janeiro de 1898. Como Maud ainda morava em Berlim, ela não pôde se despedir do irmão. Ela sempre afirmou que ele era inocente e se culpava pelo que aconteceu, acreditando que as coisas teriam sido diferentes se nunca tivesse saído de casa. Como você pode imaginar, essa morte a marcou por muitos anos. Ei, só uma observação rápida. Se você quiser saber mais sobre a vida de Teodoro Duran depois deste vídeo, não deixe de conferir o vídeo do Briefcase. É um excelente vídeo, o link está na descrição. Maud não se deixou abalar pela vergonha causada pelos crimes, julgamento e condenação do irmão. Em vez disso, parece que isso a deixou mais motivada do que nunca para ter sucesso, e agora ela estava determinada a se tornar uma pianista aclamada. Parece que seu trabalho árduo estava dando resultado, pois no verão de 1901, ela finalmente conseguiu entrar na escola do famoso pianista italiano Ferruccio Busoni, localizada em Weimar. Ela também começou a usar o nome Maud Allan durante esses anos, provavelmente por receio de que usar o sobrenome Durant continuasse a ligá-la ao seu irmão e aos assassinatos. Em Weimar, as coisas iriam mudar para Maud de maneiras que ela não poderia ter previsto. Aqui, cercada por alguns dos músicos mais talentosos do mundo,
ela parece ter ficado abalada ao perceber o nível de realização que teria que alcançar para ter sucesso como pianista na Europa. Mas Busoni tinha outra ideia. Pouco depois de sua chegada a Weimar, Maldi participou de uma apresentação de dança na academia, o que levou Busoni a aconselhá-la a abandonar suas ambições de se tornar pianista e, em vez disso, focar na dança. Ele a apresentou a Marcel Remy, que se tornou seu agente e empresário. Com essa nova direção e os conselhos de Remy, Maldi logo se reinventou para aproveitar tanto sua boa aparência quanto sua musicalidade. Agora, ela tinha como objetivo se tornar uma dançarina expressionista, uma forma de arte que ainda estava em sua infância na Europa dos anos 1900. Alain rapidamente se adaptou a isso, fazendo sua estreia nos palcos em Viena no inverno de 1903 e logo partindo para uma turnê por várias grandes cidades europeias como Bruxelas, Berlim e Colônia nos anos seguintes. Durante essas apresentações, ela combinou sua nova atividade com seu amor pela música clássica, dançando ao som de Beethoven, Bach, Chopin e Schubert. Maud Allan é conhecida principalmente hoje pela Dança dos Sete Véus, uma apresentação que lhe deu projeção internacional nas décadas de 1900 e 1910. A inspiração para isso veio a ela ao assistir a uma encenação de Salomé, de Oscar Wilde, em Viena, em 1906. A peça é uma tragédia em um ato, que Wilde escreveu em 1891, baseada no conto de Salomé, a enteada de Herodes Antipas, que governou a Judéia no início do século I d.C. De acordo com o conto, Salomé convenceu Herodes a trazer-lhe a cabeça de João Batista, um líder religioso que estava causando grande agitação na Judéia na época, em troca de dançar para ele. Herodes, dominado pelo desejo, concorda em fazê-lo. A peça de Wilde exigia uma sequência de dança. Depois de assistir à peça, Maldi começou a trabalhar em uma versão da dança carregada de erotismo. Essa dança de Salomé que Alain apresentou é frequentemente conhecida como a Dança dos Sete Véus. Alain já estava apresentando a Dança dos Sete Véus em 1907. As críticas à sua apresentação não foram entusiasmadas, mas a versão de Alain era diferente da maioria das outras, pois ela dançava praticamente nua, coberta apenas por joias e alguns pedaços transparentes de véus de seda. Além disso, ela ganhou imensa notoriedade em 1908, quando viajou para Londres para apresentar a dança no Palace Theatre, no West End. Uma atitude altamente controversa, já que a Dança dos Sete Véus havia sido proibida na Grã-Bretanha anos antes, após a prisão, julgamento e condenação de Wilde por indecência segundo as leis da época. No entanto, Alain não foi impedida de se apresentar. No final, ela permaneceu em Londres por 18 meses, durante os quais apresentou a dança mais de 250 vezes. Quando sua temporada em Londres terminou, Alain já havia conquistado fama internacional. Ela se mudaria para Londres e viveria lá durante a maior parte dos 30 anos seguintes. Mas durante a década de 1910, ela também partiu em uma turnê mundial, apresentando-se em cidades como Nova York, Chicago, Filadélfia, Kansas, São Francisco e Los Angeles. Nos Estados Unidos, seguida por uma turnê pela África do Sul e partes da Ásia, onde ela se apresentou na cidade do Cabo, Calcutá e muitas outras cidades. Com base nessas conquistas, ela também conquistou uma pequena posição na indústria cinematográfica em desenvolvimento em Hollywood, aparecendo em A Filha do Tecelão de Tapetes, em 1915, na qual também apresentou uma versão da dança. A sexualidade de Alain foi fonte de especulação contínua durante sua própria vida e continua sendo até hoje. Sabemos que, em meados dos anos 1900, ela teve um caso com Ferruccio Busoni, o diretor da Academia de Música em Weimar, que a incentivou a trocar o piano pela dança. No entanto, ela nunca se casou e não houve relacionamentos heterossexuais duradouros de que se possa falar em seus anos posteriores. Consequentemente, presume-se que Alain era, na verdade, bissexual, com uma preferência maior por relacionamentos com mulheres. Isso certamente estaria de acordo com as evidências registradas durante seus muitos anos em Londres.
Por volta de 1910, ela se envolveu em um caso com Margot Asquith, esposa do primeiro-ministro liberal britânico Herbert Asquith. Asquith chegou até a pagar pelo apartamento de Alan ao lado do Regent's Park, um acordo que duraria por quase 20 anos. Em 1928, Herbert Asquith morreu, deixando sua esposa quase sem dinheiro, apesar de sua bem-sucedida carreira política. Margot, consequentemente, parou de pagar pelo apartamento de Maud Allan, o que levou ao fim do relacionamento delas e ao início de um novo caso entre Allan e sua secretária, Verner Aldrich. Por fim, Aldrich mudou-se para o apartamento em Regent's Park e morou lá por 10 anos. Mas era um relacionamento controlador, no qual Allan, que era 20 anos mais velha que Aldrich, abusava de sua parceira mais jovem emocional e financeiramente. Quando terminou, muitos anos depois, Maud ameaçou expor a homossexualidade de Aldrich. A sexualidade de Allan foi central para a parte mais infame de sua vida, no final da década de 1910 e início da década de 1920. Em 1918, perto do fim da Primeira Guerra Mundial, ela voltou para Londres para assumir o papel principal na nova produção de Salomé, que estava sendo produzida pelo diretor de teatro Jack Green. A produção de Green foi controversa, pois uma lei britânica havia sido promulgada alguns anos antes, proibindo que personagens bíblicos como João Batista fossem retratados no palco. Consequentemente, Green contornou a proibição, tornando essa exibição disponível apenas mediante inscrição, o que aparentemente não era aberto ao público. Ao fazer isso, ele podia alegar que a peça era, na verdade, apenas uma apresentação diante de uma reunião privada. A peça gerou controvérsia e, por sua vez, levou um membro do parlamento com inclinações religiosas, chamado Noel Pemberton Billing, a publicar um artigo em seu próprio jornal, Vigilante. Nisso, Billing acusou Allan de ser lésbica, algo que era mal visto pela sociedade britânica da época, mas que não era ilegal. Billing também sugeriu, de forma paranoica, que muitos dos que estavam tentando assistir à peça de Green eram homossexuais e possivelmente estavam sendo chantageados pelo governo alemão, com quem a Grã-Bretanha ainda estava em guerra. Maud respondeu processando Billing por difamação. O caso, quando chegou a julgamento, virou uma sensação nos jornais britânicos, mas terminou mal para Allan. Billing afirmou que Allan era insana, dizendo que isso era hereditário, e destacou elementos do julgamento e execução de seu irmão por assassinato como prova. Além disso, o juiz basicamente ignorou o processo, e em vez disso, concentrou-se no fato de que a peça de Wilde, que estava efetivamente proibida em Londres, estava sendo apresentada na cidade de qualquer forma. No final, Maud perdeu o processo e o caso gerou uma publicidade extremamente negativa para ela. Isso prejudicou seriamente a carreira dela, especialmente no Reino Unido, mas também em muitos outros países, e isso não poderia ter acontecido em pior momento, já que ela tinha péssimos hábitos financeiros e tinha juntado muito pouco ao longo de todos os seus anos de trabalho. Apesar do escândalo público que acompanhou o julgamento por difamação, Maud não se afastou da vida pública depois disso, mas continuou dançando durante as décadas de 1920 e 1930. Ela também ampliou sua atuação como atriz. Por exemplo, em 1932, ela apareceu em O Milagre, dirigido por Max Reinhardt, um dos mais proeminentes diretores de teatro de língua alemã da primeira metade do século XX. Sua carreira de dança continuou durante esses anos, até 1936, quando, aos 62 anos de idade, ela fez sua última apresentação no Redlands Bowl, na Califórnia. Maud nunca teve filhos e, com a morte de sua mãe em 1930, sendo que seu pai havia falecido em 1917, ela ficou cada vez mais sozinha no mundo. Sua mãe foi sua companheira de viagens por anos e também morou com Maud por um tempo em sua casa no Regent's Park, Londres. Assim, a morte de sua mãe foi um grande golpe para Maud. Mesmo assim, ela continuou morando em Londres até o início da década de 1940, quando outra dificuldade a atingiu. Sua casa foi bombardeada durante a Blitz alemã em Londres na Segunda Guerra Mundial,
Cada vez mais empobrecida, Maud partiu para os Estados Unidos em 1943 e se estabeleceu na Califórnia. Lá, ela viveu principalmente da generosidade de velhos amigos, pois, apesar de já ter ganhado até 500 libras por semana em seu auge, Alan estava falida na década de 1940. Ela também trabalhou um tempo na McDonnell Aircraft Corporation, em seus escritórios de Santa Mônica. Quando ela morreu em Los Angeles em 1956, aos 83 anos em um asilo, ela era praticamente uma indigente, mas a lembrança de seus tempos como protagonista principal da Dança dos Sete Véus vive até hoje. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Maud Allan, espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam da vida dela aqui embaixo nos comentários e, se tiverem sugestões, não deixem de escrevê-las também nos comentários. Se você se interessa pelo caso de Theodore Duran, não deixe de conferir o vídeo do Briefcase e, se tiver sugestões, também deixe nos comentários aqui embaixo. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo episódio de Vida Esquecida. Obrigado!